Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou a Ivanilde Serafim e hoje nós vamos dar continuidade à série que ficou um pouquinho em pause, que nós estamos falando sobre por que eu não avanço, que me impede de avançar. Já curta, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e se beneficie deste grande aprendizado. Se você não viu os primeiros vídeos dessa série, você precisa ver. E eu aconselho você a comprar um caderninho, pegar um caderninho e ir anotando tudo que eu estou passando para você, porque eu tenho a certeza absoluta que depois dessa série a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida e será uma mudança, porque todas as correntes que te aprisionam serão arrebentadas. Quando nós tomamos consciência dela, agora fica mais fácil da gente saber como devemos agir. Existem muitas correntes que nos atrapalham, que nos aprisionam e nos impedem de avançar, porque a vida com Deus funciona assim. Nós somos chamados para o corpo de Cristo, chamados para a salvação em Cristo. Só que dentro da salvação existe um processo que muitos chamam de processo de santificação, outros chamam de processo de libertação. Os dois estão juntos entre si, porque a gente é liberto do pecado e a gente é santificado ao ser liberto do pecado. Então ambos estão ligados, e quando nós estamos em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas existem velhas práticas, existem coisas que a gente não resolveu, existem coisas lá do passado de quando a gente não tinha Jesus, ou até mesmo alguém como eu, que nasceu no berço evangélico, mas que vem herdando de geração em geração questões humanas, porque mesmo que eu nasci no lar cristão, eu sou ser humano e herdei, sim, a natureza pecaminosa de Adão e Eva, como qualquer outro que não nasceu no lar cristão. Eu não sou mais santa ou tenho algo especial em mim só pelo fato de ter nascido no lar cristão. Tanto quanto você, nós temos a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva quando nascemos, e precisamos todos de Jesus. Por melhor que a pessoa seja, por mais bondosa que ela seja, por mais que ela pratique as boas obras, todos precisamos de Jesus. Só que ao receber Jesus em nossas vidas para a salvação, nós precisamos ir libertando e rebentando as correntes, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que traz paz para mim, que traz paz. Se você não tem paz, você precisa buscar essa paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Nós somos sarados emocionalmente, fisicamente, todas as doenças, todas as dores, nós somos sarados pelas pisaduras de Jesus. Então ele não morreu na cruz apenas para nos dar vida eterna, apenas para nos fazer filhos de Deus, apenas para nos colocar o nome no livro da vida e nos levar para o céu. Sim, isso com certeza é o principal, mas muito mais do que somente a salvação. Ele morreu na cruz também para que nós pudéssemos ser livres do pecado, da prisão, livre de uma vida aprisionada. Isso não significa que não passaremos por tribulações e por momentos difíceis, mas existe uma diferença de passar pelas nossas tribulações ou de viver aprisionado como se nós estivéssemos dentro de uma maldição ou dando círculos em volta da mesma montanha sem alcançar a vitória do Senhor, porque ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E não adianta você ficar aí citando a palavra e orando e jejuando e indo pro monte se não tiver ação. E para ter ação, precisa saber que tipo de ação a gente precisa tomar. Então, para saber a ação, nós precisamos, sim, da orientação do Espírito Santo, de estar em comunhão com Ele, de ouvir a voz dEle, ouvir a voz de Deus, ser orientado por ela, ter a ousadia, a capacidade de obedecer a voz dEle, confiar e acreditar nele, acima de qualquer coisa. O que Deus fala é a verdade e é nele que nós vamos apoiar, e conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a Palavra de Deus. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento da Palavra, porque quando nós conhecemos, e a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós não conhecemos toda a verdade, nós estamos conhecendo pouco a pouco enquanto estamos na terra. Não é automático: aceitei Jesus, estou liberta, aceitei Jesus, estou livre. Não, existe um processo de libertação que vai adquirindo, porque se fosse assim, as pessoas aceitavam Jesus, no outro dia ela não fumava mais. Mas tem gente que acontece, tem gente que vai um tempo para parar de fumar. Então existe um processo de libertação, e hoje eu vim trazer para você uma das correntes, que é a primeira que nós estamos falando. E essa corrente, ela está eu tenho vários vídeos já que eu já tô falando sobre ela, ainda vou falar mais, porque ela é muito forte, é uma corrente poderosa que nos deixa exatamente presa, e muita gente não tem consciência dessa corrente. E eu estou trazendo aqui para que você não seja mais uma pessoa que não tenha consciência. Mas eu quero te dizer, não deixe de assistir nenhum dos vídeos dessa série.
volta, assiste a introdução, a parte 1, 2, 3, 4, nós estamos acho que na parte 5, se eu não me engano, e nós vamos continuar falando mais ainda sobre essa primeira corrente. Olha que são 10, eu estou na primeira. E a primeira corrente que eu estou falando aqui com você é a mentira, ok? Então, não sai daí, que eu tenho algo de Deus para falar para você sobre a mentira. Fica ligadinho, vamos para a vinheta. Então, no vídeo anterior a esse, eu estava falando sobre o profeta velho que mentiu para um outro profeta do Senhor, e isso custou a vida dele, por ele acreditar na mentira. Eu falei algumas coisas sobre a mentira. Existem as mentiras que nós falamos pra gente ser amado, pra gente ser aceito, a gente mente, a gente faz exageros sobre nós, e falamos também sobre as mentiras que nós acreditamos ao longo da vida. Satanás dá um duro pra fazer com que todas as pessoas, crente ou não crente, acredite em suas mentiras. E as mentiras que Satanás conta pra gente é sempre sobre a nossa própria identidade, é sobre quem nós somos. E a mentira que ele tem falado ao teu respeito, sobre a sua identidade, precisa ser destruída hoje. E eu falei, tem um vídeo lá que eu falo sobre as mentiras que eu acredito, que acho que é o primeiro ou é o segundo sobre mentira. E agora eu tô dando exemplos bíblicos que o passado eu dei sobre o profeta. Porque quando nós acreditamos numa mentira, ou da nossa própria mente, ou que o próprio Satanás está contando, ou que pessoas estão dizendo a gente, ou alguém que vem e faz a gente acreditar que a vontade de Deus para nossa vida é aquilo que ele está dizendo, nós precisamos ter cuidado. Então vou fazer dois lados aqui da moeda. Cuidado para você não levar pessoas a viver fracasso, viver fora da vontade de Deus, por você pegar sua opinião e dizer para a pessoa que aquela opinião sua é a vontade de Deus para a vida dela. Nós que damos conselho, eu dou bastante conselho para as pessoas, em particular, tem muitas pessoas que abrem o coração comigo, tem muitas pessoas que pedem conselhos para mim, e eu sempre tenho muito cuidado de dar minha opinião, porque às vezes a minha opinião é o óbvio para mim, mas não é o que Deus quer para aquela pessoa. Então sempre que eu vou dar qualquer conselho, eu busco de Deus o que Deus quer para aquela pessoa, porque a minha opinião não pode, entrar nesse lugar, porque se eu dou a minha opinião, muitas vezes a minha opinião está totalmente fora da vontade de Deus. Eu já recebi tantos conselhos, mesmo sem eu ter pedido conselhos, sobre a vontade de Deus para minha vida. E eu peguei o que Deus falou e comparei com os conselhos que me deram. Então é esse conselho que eu vou te dar. Pega tudo que as pessoas estão falando pra você. Faça isso, faça aquilo, você tem que ser assim, porque Deus vai te amar assim, porque Deus quer que você faça isso. Até mesmo a religião, quando diz pra gente que você tem que ir, você tem que fazer, que você tem que entrar em tal ministério, que você tem que fazer, porque Deus quer que todo mundo faça e tal. Mas você vai pegar todas essas coisas e vai diante de Deus e vai ver o que Deus tem falado pra você. Se você não tá ouvindo Deus, se você não tá sabendo o que Deus tem falado pra você, então você precisa buscar de Deus qual é a vontade e o plano dele pra você. Porque se você não entrar no posicionamento de ouvir a vontade de Deus pra você, você não vai conseguir avançar, porque você vai ficar preso nas opiniões das pessoas, que são a maioria das opiniões totalmente mentirosas. Muitas vezes as pessoas vão dizer pra você, olha, você deve fazer isso que é o tempo de Deus. Outras pessoas vão dizer, não é o tempo de Deus, não vai. Outras pessoas vão dizer, você deve ir pela direita. Outros vão dizer, vai pela esquerda. faz tal coisa. E aí, Deus não tá mandando você fazer nada disso que as pessoas estão dizendo. Elas estão apenas baseando na opinião delas. E a opinião nossa, a opinião do ser humano, ela é baseada em todas as nossas experiências e crenças e valores. Mas as pessoas são diferentes, têm experiências diferentes, têm propósitos diferentes, têm personalidades diferentes, e eles muitas vezes não estão alinhados com a minha opinião. Então hoje eu vou dizer pra você, pega exatamente a palavra que Deus tem falado pra você, que promessa Deus te fez, o que Deus falou que vai fazer na sua vida, o que Deus quer de você, e é exatamente ali que você vai falar, é nisso que eu acredito. Se alguém tá falando que você é uma coisa que você não é, e você sabe que você não é, simplesmente ignora, não deixe entrar no seu coração. Não acredite que você não receba os rótulos, não acredite que você é aquilo que você tem consciência e sabe que você não é. E ainda que você não sabe se você é o que a pessoa está dizendo ou outra coisa, você vai ter que buscar sua identidade em Cristo. Cristo, ele traz para você identidade. No ano de 2019, Deus começou um processo de restaurar minha identidade, trazendo para mim um conhecimento maravilhoso de que aquilo que as pessoas sempre criticaram em mim como meus defeitos era exatamente
a minha qualidade, ou seja, era onde Deus queria me usar. E Satanás usava as pessoas para vir dizer que aquilo era como se fosse um defeito, exatamente, que era para mim não cumprir o meu propósito. E que isso sirva para você. De repente, você tem de Deus um chamado, tem os talentos que Deus te deu e as pessoas estão criticando exatamente os talentos de seu chamado, como se aquilo fosse errado, fosse defeito, fosse ruim, sendo que na verdade é aonde Deus quer te usar. E vou dar até aqui um exemplo para que você entenda. Muitas vezes as pessoas conseguiam me criticar pela minha forma de me posicionar, pela minha forma de ter fé em Deus, de buscar Deus, pela minha forma de se portar em público e pela minha forma de ser ousada. Porque ao mesmo tempo que eu sou mansa, doce, eu sou ousada. Então, as pessoas criticavam isso, mas depois eu fui entender que em mim existe um dom de profeta. Eu sou chamado do Senhor, que eu tenho aquele dom de profeta. E ao mesmo tempo eu tenho o dom de mestre, do ensino da palavra. Então que eu venho aqui, eu estou ensinando a palavra para você. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, você vai ver eu usando o dom de profeta. Então quando você pega mestre com profeta, né, que é os dons ministeriais, que fala, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores. Eu tenho o dom do mestre e eu tenho o dom do profeta. Então eu vou juntar esses dois e aí é onde as pessoas me criticavam. Elas me criticavam exatamente aonde é o meu valor. Eu não sou aquela pessoa que é de servir, de estar com a mão na massa fazendo coisas. Até mesmo que se eu for tentar fazer isso, eu vou fracassar. Porque eu não é o dom natural que Deus me deu. Não significa que é uma muleta que eu não possa nunca fazer. A gente faz, mas a gente vai fluir muito mais no nosso propósito e no nosso chamado. Amém? Então, isso que sirva de encorajamento para você entrar no seu propósito, entrar no seu chamado e entrar naquilo que Deus tem para você. Eu ia até falar de um texto bíblico, mas como essa introdução ficou tão grande, eu vou completar esse vídeo aqui e vou fazer mais outro vídeo para falar sobre a palavra, continuando este, como continuação. Então, aqui no meu canal, você vai lá no playlist e o tema da playlist é o que me impede de avançar, porque eu não avanço. E você vai ter acesso a todos os vídeos. Você pode assistir um por dia. E cada dia que você assiste um, você anota, medita, pega a Bíblia, estuda mais, ora, vai pro quarto, busca Deus, fala, Senhor, eu preciso me libertar dessas mentiras. Porque a mentira é uma arma tão poderosa que foi a mentira que derrubou Adão e Eva. Foi a mentira que levou até essa parte dos anjos. É a mentira que durante séculos e séculos e séculos vem atrapalhando nossas vidas. Se você olhar para a nossa situação política, nós estamos agora vivendo, nesse mês de outubro, né, um desespero da população. Porque existe muita mentira dentro da política. A mentira destrói, a mentira acaba com a gente. A mentira nos faz, quando você acredita que eu pego este óculos, ele tem uma cor vermelha, e quando eu pego esse óculos e falo pra você 50 vezes que ele não é vermelho, ele é azul, você vai acabar acreditando que ele é azul. Só que isso vai acabar com a sua vida, porque a verdade é que te liberta. Ele não é azul, ele é vermelho, mas enquanto você estiver acreditando na mentira, você tá preso na mão de Satanás. Isso é o que o diabo tem feito há séculos e séculos e séculos, desde que o mundo entrou o pecado. Desde que entrou o pecado no mundo, lá em Éden, em Adão e Eva. E a mentira vem derrubando impérios, vem derrubando famílias, vem destruindo casamentos, pessoas que mentem dentro de casa, filhos que mentem pros pais, pais que mentem pros filhos, marido que mente pra esposa que mente pros filhos. Sabe aquela esposa que pega e esconde dinheiro do marido, que compra coisa escondida do marido? Isso é mentira. Sabe aquela criança que abre o armário pra comer coisa escondido na geladeira, comer doce escondido dos pais, que quebra uma coisa e não conta a verdade, que acontece coisas na escola, ou acontece coisas na vida da criança e ela não fala a verdade pros pais. Aquela pessoa que sabe que não é fiel ao colega, ao amigo, ao pastor, ao líder da igreja, ao chefe do trabalho, ao colega de trabalho, que vive mentindo, mente sobre si mesmo, mente sobre quem ele é. Sabe por quê? Porque ele tá sem identidade, não sabe quem é. Então ele cria um personagem que ele quer ser e conta pra todo mundo com uma vantagem. Eu sou isso, eu sou aquilo, olha, me aplaudam, me amem porque eu sou essa pessoa. Que na verdade é uma mentira, tão mentira que a própria pessoa que está contando acredita que ela é. Porque ela quer ter valor naquilo, então ela inventa e acredita que ela é aquilo. Mas hoje o Senhor nos chama para arrebentar todas essas correntes de mentira. Tá bom? Eu vou aqui fazer uma oração para a gente finalizar esse vídeo e nós vamos no próximo vídeo continuar falando sobre a mentira. Querido Deus, eu entro na tua presença e te peço, Senhor, por favor, perdoe-nos. Perdoe-nos por todas as mentiras que nós temos contado, que nós temos falado, às vezes até sem perceber. Deus, eu te peço perdão.
Eu te peço perdão pelas mentiras que muitas vezes eu acreditei. Que pessoas me contaram, que o diabo falou, porque quando nós não acreditamos na tua palavra, no que o Senhor fala, mas acreditamos muito mais em homens, em mulheres, em pessoas, no diabo, na nossa própria mente, na circunstância, do que no Senhor, nós estamos pecando. E nós ficamos aprisionados nessas mentiras. E essas mentiras é como se fosse uma prisão, uma gaiola, algemas. E nos impede, Senhor, de viver o teu propósito, o teu chamado. De viver a liberdade que o Senhor trouxe para nós. De viver, Senhor amado, plenamente. De viver uma vida abundante, transbordando de alegria e paz. Mas neste momento, eu peço ao Senhor que perdoe-nos. Que o teu Espírito venha revelar quais são as mentiras que eu tenho falado. Quais são as mentiras que essa pessoa tem falado. Senhor amado, que o Senhor possa revelar as mentiras que cada um tem acreditado. Desmascara a mentira, Senhor. Denuncia essas mentiras, Senhor. Traga a verdade, traga luz nos quartos escuros da mente de quem está assistindo esse vídeo. E sobre a minha mente também eu me coloco neste lugar. Traga luz e mostre a verdade. Nos liberta, Senhor, porque a verdade nos liberta. E eu peço que o Senhor traga a verdade cada dia, dia após dia, um pouquinho de cada vez, até a gente viver a verdade plena do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. E peço que abençoe para a glória do teu nome. Amém. Gente, fique na paz do Senhor. Eu vou continuar falando sobre mentira em mais alguns vídeos. Beijos.